Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós começamos agora a semana 2 do Plano de Estudo Doutorado volume 4, que está na página 63. As atividades estão na página 67, tá? O tema da semana é a evolução histórica da tabela periódica. Então aqui vai falar para vocês a forma de organização, tá? Então é para vocês lerem essa parte introdutória. Vou comentar um pouquinho para vocês aqui desse modelo, que era a forma de organização do Dobenheimer, tá? Ele tentou estabelecer em 1817 uma correlação entre massa e a propriedade de alguns elementos, tá? Então ele percebeu que cálcio, estrôncio e bário representavam em ordem crescente massa e com propriedades químicas semelhantes. Então olha só, cálcio, estrôncio e bário. A forma era massa crescente, tá? E ele havia registrado o mesmo comportamento para o cloro, bromo e iodo e para o lítio, sódio e potássio. Cada um deles ele deu o nome de tríade, né? Está organizado em 3 aqui. O maior mérito dele foi agrupar os elementos seguindo o critério lógico, né? Que foi a ordem crescente de massa. Aqui a gente vai ter telúrico, lei das oitavas e Mendeleev. Tá? Durante os trabalhos dele, o que ele vai fazer? Ele vai organizar em forma crescente, tá? De massa atômica. Então, a ideia dele era organizar a tabela periódica por ordem crescente de massa. Tá? Só que a tabela hoje, que é a moderna, ele vai utilizar por ordem crescente de número atômico. Então, Mendeleev propôs ordem crescente de massa atômica. Só que hoje nós organizamos por ordem crescente de número atômico, tá? E as classificações vão ser as seguintes, tá? Então, você pode organizar cada coluna da tabela periódica, tá? Vai ser chamado de coluna 1, 2, 3. E a gente pode falar que é grupo ou família, tá? E vai ser da seguinte forma: ou você vai colocar o número de colunas da esquerda para a direita lá na tabela e falar coluna 1, 2, 3, tá? Que são os grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim sucessivamente. Ou pode receber nomes específicos, alguns grupos ou famílias recebem nomes específicos, tá? A família 1A, que é a primeira coluna da tabela periódica, formada por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, chama metais alcalinos. O nome da família é metais alcalinos. E a coluna 2A, que é a coluna 2, formada pelo berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, que é chamada de família de metais alcalinos terrosos. Hoje em dia já não tem mais esse hífen, é tudo junto, tá? A família 6A, que é a coluna 16, ou grupo 16, né? Que é oxigênio, enxofre, é chamado de calcogênios, tá? A 7A, ou grupo 17, é formado por flúor, cloro, bromo, iodo e astato, chamados de halogênio, família dos halogênios. E a família 8A, ou grupo 18, né, que está na coluna 18, que é o hélio, neônio, argônio, são chamados os gases nobres, tá? O que acontece? O que vai influenciar isso aqui? Os elementos que estão no mesmo grupo ou família, ou seja, na mesma coluna, eles têm propriedades químicas semelhantes. Por quê? As propriedades químicas dependem do número de elétrons na camada de valência do átomo, tá? No estado fundamental dele. E para todos esses aqui que estiverem na mesma família, ou coluna, ou grupos, né? Você tem o mesmo número de elétrons na última camada, tá? Que é o caso desses daqui, que tem um elétron na família 1, grupo 1. Esses aqui tem 2 elétrons, tá? Na última. A do oxigênio aqui, que é a família dos calcogênios, tem 6.
Esses aqui são os halogênios, que é o grupo 17. Tem 7 elétrons na última camada. E esses aqui tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2, tá? Mas eles têm propriedades químicas semelhantes, tá? Então, aqui vocês têm que ler, que vai falar sobre os representativos, sobre os metais, ametais, tá? Gases nobres. Mostrar para vocês um pouquinho da tabela periódica. Então, a gente tem aqui tabela organizada. Vocês podem ver por ordem crescente de número atômico: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, aqui, a partir do lítio, a gente tem a família dos metais alcalinos. Aqui, metais alcalinos terrosos. Aqui, nessa 16 aqui, calcogênio, 17 halogênio, 18 gases nobres, tá? Então, é isso. Lembrando que, como o carbono e o estânio estão na mesma coluna, no mesmo grupo, mesma família, eles têm propriedades semelhantes, tá? Assim como o silício, o germânio, o chumbo, tá? Na 1, pessoal, o que vocês vão fazer? Ele afirma que o lítio, o sódio e o potássio são uma tríade. Como que você vai formar isso? Olha só, você tem o lítio, sódio e potássio. Se você fizer a média dos dois que estão no extremo, que é o lítio e o potássio, tá? Você tem que obter exatamente a massa do sódio, tá? É assim que você prova que eles são uma tríade. Então, você pega massa atômica do lítio mais massa atômica do potássio, divide por 2 e vai obter essa massa aqui. Fazendo essa conta, você retoma isso tudo aqui, ok? Então, é só isso e você vai conseguir provar, tá? Então, para a tríade é o seguinte, você vai ter 3, né? Que é tríade. Então, você vai pegar sempre, para você provar que ali você tem uma tríade. Você vai somar, elimina esse do meio aqui, tá? Vai pegar os dois, o primeiro e o terceiro citado, né? Que aqui está em ordem, lembrando que tem que estar em ordem crescente de massa atômica. Vai pegar a massa de um mais a massa de outro, fazer uma média, ou seja, nesse caso aqui dividir por 2, porque só tem 2, né? E tem que dar a massa do elemento do meio, tá? É assim que você prova uma tríade. Que ordem Mendeleev seguiu para colocar os elementos químicos em suas primeiras tabelas? Eu comentei isso com vocês lá em cima. E a tabela atual, também comentei isso com vocês. Então, Mendeleev seguiu uma organização crescente de alguma coisa e a atual segue essa ordem crescente, mas outra coisa, tá? Um vai usar a massa atômica, o outro vai usar o número atômico. Então, vocês definam aí quem que foi. Isso aqui tá no texto lá em cima, tá, gente? E eu também comentei com vocês. Um dos elementos químicos que tem que se mostrar eficiente no combate ao câncer é o selênio. Com base na tabela de classificação dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes são. Então, olha só, eu tenho selênio. Então, eu venho aqui na tabela periódica e analiso. O selênio, ele está aqui, ó, tá? Na coluna 16. Então, todo mundo que está aqui, ó, tem as mesmas propriedades que ele. Então, lembrando que tem as mesmas propriedades químicas aqueles que estão na mesma família, mesmo grupo aqui, ó, mesma coluna. Então, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. Não esqueçam disso. Então, você vai marcar de acordo com o que eu falei para vocês, basta olhar na tabela periódica. Se as opções, a opção correta aqui vai ser aquela que está lá no mesmo grupo, olhando a tabela periódica. Átomo cujo número atômico é 18. Nessa questão, você pode resolver de duas formas, tá? Você pode fazer a distribuição eletrônica aqui, ou você pode simplesmente ir lá na tabela periódica e olhar. Quem tem 18 elétrons?
você vai achar aqui e vai ver. Lembrando que aqui é metal, aqui, a partir do lítio, tá? O hidrogênio não entra. Aqui eu tenho metais alcalinos, na segunda, metais alcalinos terrosos, família dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres. Então, você vai procurar aqui, ó, o número atômico está em cima. Quem tem número atômico 18 e colocar a família lá que ele pertence, tá? Então, aqui, pessoal, a partir de agora, vocês vão aprender a consultar a tabela periódica. É isso, tá? Então, façam isso para mim. Na 5, entre os pares de elementos químicos, o par que reúne elementos com propriedades químicas semelhantes, eu falei para vocês, né? Para eu ter as mesmas propriedades químicas, né? Propriedades químicas semelhantes, na verdade, nunca vai ser totalmente igual. Eu tenho que estar no mesmo grupo ou família, que no caso são as colunas lá. Então, entre as suas opções, você vai analisar. Se tiver aqui na mesma coluna, no mesmo grupo, família, tá? Vai ter as propriedades químicas semelhantes. Então, vocês vão escolher a partir disso, tá? A 5 ali. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, através do chat, que vocês conseguem acessar pelo Conexão Escola Web, ou pelo aplicativo do Conexão Escola, ou também pelo WhatsApp. Lembrando que as salas ficam abertas durante o período de aula, tá? Após esse período, no chat elas são fechadas. E no WhatsApp vocês podem mandar mensagem.